Em dezembro de 2019, eu fiz um vídeo sobre documentários polêmicos que foram banidos. O título já diz tudo, e isso me levou a explorar obras perturbadoras da mídia que sofreram forte censura. Porém, acho que não dei atenção ao documentário mostrado naquele vídeo, um filme polêmico que me deixou com perguntas inquietantes. Hoje vou responder a essas perguntas e analisar em profundidade o documentário Titicut Follies, documentário de 1967 de Frederick Wiseman sobre o Hospital Estadual de Bridgewater, instituição para criminosos considerados insanos. O filme nos mostra uma visão extremamente próxima e pessoal dos abusos mentais, físicos e emocionais que ocorriam nesse hospital. É, sem dúvida, um dos documentários mais censurados e completos já criados, com o próprio Estado intervindo e impedindo seu lançamento. O filme completo está disponível e consegui uma cópia. Hoje, vamos falar sobre por que esse filme foi feito, o conteúdo do documentário e por que ele foi tão censurado a ponto de quase não existir. Frederick Wiseman nasceu em 1º de janeiro de 1930 e seus primeiros 30 anos não foram muito focados no cinema. Ele se formou em artes em 1951, possivelmente despertando interesse pela área, mas se afastou ao concluir direito em Yale em 1954 e ao servir nas Forças Armadas durante a Guerra da Coreia. Não parecia que seu caminho estava direcionado para uma vida dedicada ao cinema, mas tudo isso mudou quando ele decidiu produzir o longa-metragem conhecido como O Mundo Legal em 1963. O filme foi rodado em um estilo semi-documental e, embora Wiseman fosse apenas o produtor e não tivesse muita influência criativa nesse projeto, ele claramente se inspirou pelo processo, porque menos de 2 anos após o lançamento desse filme, ele começou a trabalhar em seu próprio documentário, que foi, é claro, Titicut Follies. É impressionante que este seja o primeiro longa-metragem documental de Wiseman, dado seu impacto cultural, mas vale conferir seus projetos posteriores para entender o tipo de documentários que ele fez e como isso se relaciona ao projeto que discutiremos. Não precisamos fazer uma análise profunda para isso. Na verdade, você pode simplesmente dar uma olhada em alguns dos títulos das obras dele. Esses incluem nomes como ensino médio, lei e ordem, hospital, assistência social, cegos, surdos e até balé. Esses nomes refletem um estilo de cinema direto. E após assistir a alguns desses filmes, posso dizer que não há muitas surpresas. Eles cumprem o que prometem, esse é o estilo de Wiseman. Ele acompanha instituições como saúde, educação e saúde mental, visitando-as por 4 a 6 semanas e filmando por horas. Ele quase nunca foge desse estilo e jamais intervém. Isso significa sem narrações, sem gráficos em movimento e sem cartões de título. Isso cria um estilo direto e único que Wiseman domina, visível no filme que discutiremos. Com tudo isso, não surpreende que Frederico tenha se interessado pelo Hospital Estadual de Bridgewater. Esse lugar tem uma longa e problemática história. Ele foi fundado em 1855 e durante todo esse tempo ninguém havia documentado corretamente o que realmente acontecia por trás de suas portas. Um ano antes de começar as filmagens, Wiseman ligou para o superintendente do hospital. Eles dois estabeleceram alguns termos e condições sobre como Frederick faria as filmagens do documentário, mas em geral, ele recebeu permissão para realizar seu trabalho. Isso depois virou um grande ponto de discórdia, que trataremos após discutirmos o filme. Por enquanto, basta saber que tudo seguia a todo vapor. Frederick reunia equipamentos, adquiria filmes e se juntava ao renomado antropólogo e cineasta John Marshall, que gravaria tudo enquanto Frederick dirigia o documentário. Na primavera de 1966, a dupla entrou nas instalações pela primeira vez e, em 29 dias, filmou 80 mil pés, analisou cada canto e, após um ano de edição, Frederick Wiseman voltou com um documentário de 84 minutos. É assim que começa. No começo, num grupo de homens se apresenta no palco. Podemos perceber rapidamente que não se trata de uma apresentação profissional, pois muitos dos homens parecem desconfortáveis ou constrangidos, como se realmente não soubessem o que deveriam estar fazendo. Isso acontece porque esses são os pacientes do hospital se apresentando em um show de talentos chamado Titicut Follies.
Isso é interessante de notar porque, como eu disse, depois disso, Wiseman passaria a nomear seus projetos de forma muito direta. Mas esse é um título que exige contexto e possivelmente contém uma camada de ironia. O nome do show de talentos do hospital sugere leveza, mas o documentário revela o lado mais sombrio do hospital. Mas estou me desviando do assunto. Após a apresentação dos homens, um homem de terno, possivelmente o superintendente, sobe ao palco e faz uma piada para os pacientes. É uma introdução bem jovial, para ser sincero. A plateia ri e aplaude. Apesar de alguns momentos constrangedores, a energia não está ruim. Sabemos que isso não vai durar. Cortamos para uma cena angustiante. Uma variedade de pacientes diferentes está passando pelo que parece ser um processo de admissão no hospital. Não é bem organizado. Muitos pacientes ficam dispersos sem rumo, têm as roupas retiradas e recebem uniformes iguais. É um sistema desumanizador que deixa muitos dos pacientes esperando sua vez, enquanto ficam completamente nus em um corredor frio e vazio. Em seguida, ocorre uma espécie de entrevista com o paciente que cometeu atos realmente horríveis. Ele admite isso para um médico que, eu suponho, está analisando, embora isso seja um pouco forçado. Ele está fumando, não faz muito contato visual, interrompe bastante o paciente e faz perguntas que parecem inadequadas. Eles não parecem progredir, e sendo esse um dos principais médicos, percebemos que os pacientes estão em apuros. Quer dizer, sobre isso. Com essa força não vai conseguir. Beijar. A sua reputação. Que venha uma empresa para que possamos devolver ao segundo homem. Mulher de cílios marcantes, você se interessa por seios grandes ou pequenos? Corta entre a entrevista e o processo de admissão, e então vemos um paciente sendo levado para uma cela. O cabelo dele foi raspado, ele está sem roupas e o guarda que o acompanha também está fumando. Em um momento, ouvimos as palavras, tem uma vazia, insinuando que ele nem está sendo levado para uma cela própria, mas sim para uma completamente aleatória. Este clipe é simples, mas muito eficaz. O paciente, sem roupas e privado de sua identidade, está sozinho e nu em uma cela vazia, olhando para uma janela gradeada, cercado por guardas que o maltratam. Há partes deste documentário que são significativamente mais perturbadoras em um sentido literal, mas este é um dos momentos mais comoventes do documentário e é um verdadeiro sinal do que está por vir. Os próximos 5 minutos do documentário são tranquilos. O pátio aparece em cenas deprimentes, quase sem movimento. Depois há uma cena de um homem cantando na frente da televisão, um dos raros momentos realmente agradáveis do filme. Ele sabe todas as palavras e está satisfeito cantando e ouvindo a melodia. Infelizmente, os momentos agradáveis são breves, pois logo os guardas retiram os pacientes das celas para limpá-los. Curiosamente, esse processo é bem bagunçado. Os pacientes ficam novamente completamente nus, são retirados de suas celas e, às vezes, colocados no chão enquanto esperam que suas celas sejam limpas. Também são tratados com desrespeito. Isso é evidente com o paciente Jim, levado pelo chão para ser barbeado. No caminho, ele é esbofeteado, questionado sobre o que não sabe e zombado. Depois, ele é barbeado rapidamente e levado de volta à cela vazia, sem cama. Ele claramente precisa de ajuda terapêutica e mental, mas recebe exatamente o oposto disso, com um guarda em particular o antagonizando constantemente. Depois disso, corta para uma conversa geral entre os guardas e então vemos novamente o superintendente, que está se apresentando no palco pela segunda vez, cantando uma música com outra pessoa que pode ser um detento ou pode ser um guarda. É difícil dizer e não achei muito sobre essa cena online, mas é estranho ver o superintendente se divertindo tanto no palco.
Diante do abuso emocional e mental que presenciamos, a dinâmica e a energia mudaram totalmente desde o início, e agora estamos em outro mundo. Aos 35 minutos, um paciente discute com o mesmo médico. Ele quer explicar ao médico que está bem e não precisa do mesmo tratamento dos outros pacientes. O médico não parece ouvir, mesmo com o homem dizendo que a medicação o piora e arruína. Nunca estive em instituição mental, nem sugeriram isso. Eu sou... Com suas palavras, você disse que sou um paranoico esquizofrênico. Como você sabe? Por que eu falo bem? Eu assumo o que eu fiz. Por que você faz os testes psicológicos? Você faz... Eu fiz. Como testes que me perguntam quantas vezes eu vou ao banheiro, é isso? Eu acredito em Deus, quero dizer, quão ridículo isso pode ser? Este é um exemplo de o paciente ser ignorado mesmo parecendo bem. Este homem apresentou vários pontos válidos que o médico ignorou e ainda disseram que se voltasse para a prisão, seria transferido de volta quase imediatamente. Em seguida, um homem reclama para a câmera sobre guerra, política e comunismo. Novamente, ele é bastante coerente e articulado e, na verdade, atrai um bom público de pessoas. Ele acaba debatendo com outro paciente no pátio por vários minutos. Aos 45 minutos do documentário, o mesmo médico de todo o filme examina um paciente. Ele abre a portinhola da porta e pergunta friamente como estão e se já comeram. Depois que o paciente diz que não, o médico decide ligar para alguém e pede para trazerem o tubo. Pelo que parece, isso soa como um processo bastante casual, mas está longe de ser isso. Será difícil mostrar a próxima sequência, mas farei o possível para descrever e mostrar o que puder. O paciente magro é levado a uma mesa próxima. Está sem comer há 3 dias e parece frágil. Ele é imobilizado e um tubo longo inserido em seu nariz. O médico, fumando durante o procedimento, coloca comida no tubo que pinga no nariz do paciente e desce pela garganta. O documentário alterna cenas do paciente sendo alimentado à força com imagens ainda mais perturbadoras. Um homem está limpando e preparando um cadáver para um funeral. A princípio, não conseguimos identificar quem é, mas logo percebemos que é o mesmo homem que está sendo alimentado à força. O processo de preparação do cadáver é, ironicamente, muito mais calmo e pacífico. Algo que Wiseman realmente comentou depois, quando disse que ele foi tratado melhor na morte do que foi em vida. Mais tarde, Wiseman disse que se arrependeu de unir essas duas coisas, achou desnecessário, mas acredito que essa frase foi eficaz justamente por ser um sentimento verdadeiro e assustador. Evidentemente, forçar esse homem a se alimentar não funcionou. Eles poderiam ter tentado outro método ou realmente ajudá-lo, mas isso nunca foi considerado. Ele estava condenado desde o início e, como Wiseman disse, a morte foi a única coisa que fez com que o tratassem com um pouco de decência. Após essa sequência perturbadora, passamos para algo chocante, uma festa de aniversário. O paciente assopra velas, enfermeiras servem bolo e o superintendente canta de novo. Nesse momento, o jeito que ele canta chega a parecer quase sociopata. Agora que temos todo o contexto de como Bridgewater é realmente sombrio e perturbador, vê-lo alegre e feliz não nos transmite mais aquela energia leve do começo. Sua personalidade se torna mais estranha conforme as camadas do hospital são reveladas. Depois dessa cena, o paciente que discutiu com o médico aparece novamente defendendo seu caso. Durante a conversa, soubemos que seu nome é Vladimir e que deveria ficar no hospital só para observação, mas decidiram mantê-lo lá. Mais uma vez, os médicos ignoram isso. Eventualmente, eles o interrompem enquanto ele está falando e o levam de volta para sua cela. Se eu perceber, melhora suficiente em você. Como posso melhorar se só pioro? Tento te dizer que dia após dia fico pior por causa das circunstâncias e da situação. Agora me diga como posso, né? Até você ver uma melhora. Cada vez eu fico pior. Então é claramente o tratamento, a situação, o lugar, os pacientes ou os detentos que estou recebendo. Obrigado, padre. Não? Não, quero dizer... Bem, acho que o que temos que fazer com ele é aumentar a dose de tranquilizantes e ver se conseguimos controlar melhor os elementos paranoicos
e ver se conseguimos colocá-lo de volta na medicação, se ele estiver tomando o suficiente, e nem tenho certeza se está. Como pode ver, eles associam as reclamações e frustrações dele à paranoia, e por isso aumentam a medicação tranquilizante para acalmá-lo. Agora pode haver outras coisas acontecendo nos bastidores que de certa forma justificam isso, mas com base nas duas conversas que vimos, isso não parece ser uma decisão sábia e pode ser um exemplo de diagnóstico errado e supermedicação dos pacientes, o que definitivamente aconteceu de alguma forma e pode muito bem ser o caso aqui também. Aos 1h10 do documentário, vemos vários clipes diferentes. Primeiro vemos um paciente tomando banho, que depois retorna para sua cela e começa a gritar. Depois vemos pacientes reunidos em uma área comum. Os pacientes estão dispersos e inativos, enquanto um padre realiza uma cerimônia religiosa em um deles na mesma área. Pode ser uma confissão ou talvez algum tipo de terapia, mas também pode ser um paciente em seu leito de morte recebendo a extrema unção. É difícil dizer, mas algo nisso é estranho e desconfortável, o que me faz pensar que pode ser a última opção. Em seguida, assistimos às duas sequências finais, onde um corpo é retirado do necrotério e colocado em um caixão. O caixão é colocado em um carro e levado a um cemitério próximo, onde ocorre um funeral improvisado com vários funcionários do hospital. O processo é apressado e termina de forma abrupta, mostrando apenas o caixão sozinho no cemitério. Depois, assistimos à cena final, novamente, do show de talentos. No início, disse que parecia algo jovial, mas agora é só uma leve distração diante de uma realidade difícil. Talvez seja só isso que Titicut Follies é, um exemplo de como eles querem que o público pense que é o hospital, quando na realidade, a maioria dos pacientes vai sair de lá sim. Só o superintendente parece se divertir, agindo mais como um ditador orwelliano do que alguém realmente disposto a ajudar os pacientes. Finalmente, o filme corta para os créditos e, sem música de fundo, deixamos o documentário em completo silêncio. Ao começar a assistir ao filme, minha percepção era diferente. Na verdade, eu achei que seria mais difícil de assistir esperando ver mais exemplos de abuso físico e do tormento mental que os pacientes tinham que enfrentar, mas, na verdade, foi difícil de assistir por um motivo completamente diferente, porque esse documentário nos mostra um suposto hospital que realmente não se importa com seus pacientes e faz isso de uma forma mais sutil, mostrando pacientes sendo ignorados, desumanizados e recebendo muito mais atenção depois de mortos do que quando estavam vivos. O assustador é que o superintendente, os funcionários e o restante da equipe sabiam que Frederick Wiseman e John Marshall estariam filmando lá por um mês, o que me leva a acreditar que provavelmente foram orientados a se comportar da melhor maneira possível. Um pensamento inquietante. Só imagino como tratavam os pacientes sem as câmeras gravando. Frederick Wiseman pegou os 24 mil metros de filme que havia gravado. Pelos meus cálculos, ele provavelmente tinha cerca de 40 horas de filmagem para condensar em um documentário de 80 minutos. Então, o processo ia levar um tempo, cerca de 1 ano para ser exato. O projeto seria lançado em 1967, mas após a edição de Frederick Wiseman, surgiram muitos problemas. O filme foi exibido no Festival de Cinema de Nova York, mas antes disso, o governo de Massachusetts tentou censurá-lo, alegando violação dos direitos de privacidade e dignidade dos internos. Frederick Wiseman obteve todas as permissões para lançar o projeto e, como mencionei, estudou direito em uma das faculdades mais prestigiadas do país, então entendia bem o que era legalmente permitido. Ainda assim, isso não impediu o Estado de fazer o máximo possível para tentar barrar qualquer exibição desse documentário. Eles podem até ter falhado em impedir que o filme fosse exibido no Festival de Cinema de Nova York, mas, em 1968, eles levaram Frederick Wiseman a julgamento e, após 18 dias, um juiz da Corte Superior chamado Harry Callis declarou que o filme deveria ser recolhido e queria que todas as cópias fossem completamente destruídas. Ele chamou o filme de um pesadelo de obscenidades macabras e aparentemente não via nenhum valor no lançamento do projeto. Frederick Wiseman contestou a decisão e recorreu à Suprema Corte Judicial de Massachusetts, que liberou o filme para exibição educacional, permitindo que médicos, profissionais de saúde e estudantes o assistissem ocasionalmente.
Ainda que fosse um caso extremo de censura, isso evitou a destruição total do filme. Se Frederick Wiseman não entendesse tão bem a lei, esse documentário provavelmente teria sido completamente apagado da história. Por mais de 20 anos foi assim que permaneceu. O filme teve pouca audiência e virou exemplo do poder do Estado e da prevalência da censura. Wiseman recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos contra a censura, mas eles recusaram-se a ouvir o caso. Era uma causa perdida, aparentemente sem salvação. A dura realidade dessa censura é que o documentário poderia ter mudado as coisas, já que o Hospital Estadual de Bridgewater piorou após 1967. Em 1962, Alberto de Salvo, o estrangulador de Boston, foi internado no hospital, mas logo fugiu com outros 2 internos, alegando que as péssimas condições o motivaram a escapar para denunciar a situação. Ele se entregou 3 dias depois e foi enviado para uma prisão de segurança máxima. Você pensaria que isso mudaria as coisas quando, supostamente, um dos serial killers mais notórios da história americana começa uma campanha para reformar o hospital. Mas, na verdade, isso piorou as coisas. O hospital reforçou sua segurança, tratou os pacientes com muito mais desconfiança e, pelos próximos 20 anos, o hospital passou por um período de abusos que é bastante difícil de quantificar, porque muitas coisas aconteceram em segredo, a portas fechadas. Segue uma linha do tempo aproximada do que ocorreu nesses anos. 1968. Um ano após o lançamento previsto do documentário, iniciou-se uma investigação sobre prisioneiros esquecidos. Isso se refere aos homens que ficaram na instituição muito além de suas sentenças. Isso era recorrente e muitos homens do hospital já deveriam ter sido libertados há muito tempo. Algumas pessoas do documentário provavelmente nem deveriam estar lá. Eles investigaram mais de 250 casos e descobriram que dezenas de prisioneiros já deveriam estar livres anos antes. Houve um caso de um homem chamado Charles que foi enviado para lá em 1910 por invasão de domicílio. Ele ainda estava no hospital 50 anos após a data prevista para sua liberação. A vida inteira dele ficou confinada àquelas paredes porque ninguém se importou o suficiente para verificar a sua sentença. Muitos desses pacientes não tinham condições mentais para compreender ou combater essa injustiça, nem receberam orientação jurídica adequada para isso. Em 1972, João Boone, comissário de correções do Estado, ordena o fechamento de parte do hospital para reparos no prédio. Lá dentro, eles encontraram celas com quase 100 anos de idade e que mal haviam sido limpas. Também não havia banheiros. As paredes de tijolo não tinham nenhum tipo de acolchoamento. O esgoto funcionava mal, gerando água suja e muitos pacientes não tinham camas. Claro, já sabemos todas essas informações porque vimos essas celas e esse prédio no documentário que acabamos de assistir. Tudo isso foi gravado 6 anos antes, mas como o público não teve acesso, não houve indignação nem consequências por anos. Essa era só uma parte do prédio. O restante seguiu em más condições por anos. 1975. O jornal Harvard Crimson faz uma reportagem sobre o hospital e comenta que muitos desses chamados médicos, na verdade, não têm nenhuma experiência médica, e é por isso que muitos deles receitam uma série de medicamentos que só pioram a situação dos pacientes. Um detento disse: "Muitos entram aqui, tomam remédios e perdem a mente. Poderiam fazer coisas. Alguns deles nunca saem." 1978, Nathanael Bar Jonah é internado após tentativa de assassinato. Menos de 15 anos depois, ele foi libertado após os tribunais concluírem que não era ameaça à sociedade. Jonah admitiu ter fantasias violentas para vários médicos em Bridgewater, mas nada disso foi revelado aos tribunais. Após ser libertado, ele agrediu, abusou e possivelmente matou várias crianças. 1981. Tom Ryan lança o livro Screw: A Guard's View of Bridgewater State Hospital. Como o título sugere, é um livro escrito por um ex-guarda que trabalhou no hospital por 18 meses. Ele relata abusos horríveis, como guardas colocando pacientes uns contra os outros no pátio para se divertir. Esse relato é significativamente mais direto do que o documentário, porque os guardas não estavam fingindo ser gentis para as câmeras. Eles não imaginavam que alguém registraria suas ações em um livro
Por isso vemos como eram realmente abusivos. 1987. O New York Times faz reportagem investigativa sobre o hospital após 8 mortes em um ano. Algumas dessas mortes ocorreram em circunstâncias suspeitas. O advogado Stephen Schwartz, que representava uma das famílias que processavam o hospital, comentou diretamente sobre o filme. Primeiro, ele relatou sobre o paciente que representava, dizendo que ficou contido por 2 meses e meio, recebeu 6 medicamentos psiquiátricos em doses perigosas e morreu engasgado, pois não conseguia engolir. Depois, ele afirmou a relação direta entre a decisão de não exibir o filme publicamente e a morte do meu cliente 20 anos depois, além de outras mortes nesse período. Desde Titicut Follies, de Wiseman, a maioria das grandes instituições mentais do país foi fechada ou reduzida por ordem judicial. O filme também pode ter influenciado o fechamento da instituição retratada, mas é claro, não influenciou porque nunca teve essa chance. Isso é praticamente o último prego no caixão que solidifica o fato de que esse filme realmente poderia ter mudado as coisas, mas a censura destruiu qualquer oportunidade que ele teve de fazer isso. É deprimente ver essa linha do tempo e notar quantas dessas coisas foram gravadas em vídeo. O juiz André Maier autorizou o lançamento completo do projeto em 1991, 25 anos após sua gravação. Ainda assim, foi preciso acrescentar nota de que o hospital fez melhorias após o documentário. Acho que foi só um detalhe, mas deve ter sido difícil obedecer a uma última ordem do Estado, o mesmo que censurou esse documentário por tanto tempo. Mesmo assim, foi muito pouco e muito tarde. O filme pode até ter se tornado acessível ao público, mas por 2 décadas e meia ele existiu apenas nas sombras, assim como os crimes e atos horríveis que foram cometidos naquele hospital. É justo dizer que a maioria das pessoas do documentário já faleceu, muitas provavelmente no próprio hospital. Alguém que ainda está entre nós é Frederick Wiseman, que tem 93 anos de idade e continua ativo. Ele dirigiu e lançou o filme Um Casal em 2022. É incrível que Titicut Follies tenha iniciado uma carreira tão longa e ilustre, cheia de projetos incríveis, mesmo começando com algo pouco celebrado. Um documentário silenciado de forma inacreditável, considerado sua obra-prima, mas que ficou nas sombras. Se o Estado tivesse ouvido a história que ele estava tentando nos contar, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Mas em vez disso, houve silêncio. Um crime maior que tudo o que discutimos.